Boa tarde, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira e você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo a pedagoga Adila Damiani, que é secretária de Relações Institucionais da ONG Transparência Capixaba, mas que em agosto, assume aí como secretária-geral da ONG. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação dessa importante organização aqui no estado, mas não só isso, Vamos falar também de como o cidadão pode participar mais da política, da governança pública, Estamos aí às vésperas da eleição, muitas pessoas vão escolher seus candidatos e é extremamente importante que elas saibam escolher e tenham essas ferramentas para escolher bem, Então, por isso, eu já te agradeço, Adila, pela sua presença aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui trazendo informações sobre a Transparência Capixaba, que é uma organização aí que vem atuando na política capixaba, de forma assim, muito eficiente, e é uma organização de reconhecimento público da população, e a gente tem uma grande satisfação em contribuir com a democracia, com a governança do nosso estado, e fortalecer ainda mais essa participação popular nas questões da gestão pública. Adila, queria até que você contasse um pouquinho, você já iniciou, mas queria que você contasse um pouquinho como que surgiu a Transparência Capixaba, qual foi o propósito inicial e em quais frentes ela atua hoje? Bem, a Transparência está aí há 20 anos, contribuindo com o Estado. Ela surgiu de uma necessidade de um acompanhamento da governança pública, da transparência, do uso do dinheiro público e no combate à corrupção. Então, um grupo de iluminados, pessoas da sociedade civil, advogados, professores, gestores, funcionários públicos, eles sentiram a necessidade de ter um grupo, um acompanhamento dessas situações no nosso estado, e aí se constituíram numa organização não governamental, ela é apartidária, e a gente, a partir dessa organização, as pessoas que se propõem a fazer parte da ONG, que são voluntários, isso é importante frisar, que muitas vezes as pessoas acham que a gente é remunerado, a gente não é, um trabalho voluntário mesmo, e a partir daí a gente passou a fomentar também pesquisas, ações, dentro desses objetivos da ONG, que é o combate à corrupção. Ela existe há quanto tempo, então? 20 anos. 20 anos, E agora você assume como secretária-geral, É a primeira vez que uma mulher assume a organização, Sim. Nós temos aí a maioria dos componentes da ONG, assim como todas as organizações do Brasil, compostas por homens, nós somos em poucas mulheres, mas as poucas mulheres que estão na ONG são muito atuantes, Então, a gente veio colaborar aí com um grupo de rapazes e moços da nossa organização, e a gente começou a fazer um exercício também de questionamento, da participação feminina dentro da organização, dentro de um corpo diretivo, assim como a gente questiona a participação da mulher dentro das organizações. Esse questionamento também passou a fazer parte da ONG, e a gente, então, inicialmente eu fui convidada para ser secretária das Relações Institucionais na última eleição, que é a ponte com a imprensa, com os mecanismos que querem conversar com a gente. E agora o nosso secretário-geral, que é o Rodrigo Rossoni, ele me convidou a assumir a secretaria-geral, porque tem uma questão aí de mais tempo, para a gente. Nosso projeto agora ele vem um projeto mais robusto de atuação junto à política do Espírito Santo e à governança pública. Então, é uma questão de tempo que eu tenho nesse momento para dispensar a ONG. Então, ele me convidou e
Fui assim, aceitei com muita honra, porque é importante a mulher participar, né? A gente está falando de política, uma das formas da participação da mulher na política é também se envolver com essas organizações da sociedade civil para acompanhar o que é feito com dinheiro público. Então, é a minha contribuição na política também, assumindo aí o comando da ONG a partir de agosto. Adila, recentemente a Transparência publicou um ranking, né, de transparência pública com base nos portais de transparência das prefeituras. Quais pontos foram analisados? Como vocês chegaram a esse ranking, as notas das prefeituras? Como que foi feito? Em 2020, nós fomos convidados pela Transparência Internacional a participar de um projeto piloto que foi a avaliação das compras emergenciais. Naquela coisa de início de pandemia, a suspensão de licitações para aquisições de produtos, né, para secretarias de saúde, hospitais. Então, houve a necessidade de fazer um acompanhamento dessas compras, já que não teria licitação. Então, a Transparência Internacional elaborou uma metodologia, nós fomos convidados a participar nessa avaliação. O Espírito Santo, naquele momento, foi o estado que mais avaliou, né, que tinha mais municípios avaliados. A gente tomou como base os municípios acima de 30 mil habitantes e a gente fez esse acompanhamento das compras emergenciais através dos portais da transparência. Então, a Transparência Internacional elaborou essa metodologia e nós aplicamos essa metodologia na avaliação e no final de 2020 nós divulgamos um ranking. A partir dessa participação do Espírito Santo nessa avaliação, a gente foi convidado novamente a participar desse novo projeto da Transparência Internacional, inclusive com investimento da transparência, né, para que esse trabalho acontecesse de uma forma assim, bem didática, bem participativa. E a gente, de novo, recebeu a orientação da metodologia a ser aplicada. Então, a gente tem aí uma metodologia dividida em 2 eixos, que é a governança geral, né? E um segundo eixo, que seria a governança em saúde. Então, a gente fez a divulgação recente apenas da governança geral e, no final do ano, acredito, depois das eleições, a gente vai fazer a divulgação de um novo ranking da governança geral e também o ranking da saúde, né? Os municípios que foram avaliados naquele primeiro momento das compras emergenciais, a gente percebeu que houve uma evolução muito grande na transparência dos gastos públicos. Por quê? Porque dentro dos critérios avaliados na metodologia, as prefeituras que não tinham ainda se adequado a essa metodologia, né, apesar de Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União faz esse tipo de avaliação, mas a metodologia da Transparência Internacional, ela é uma metodologia específica da linguagem cidadã. E o que vocês analisam? Dentro dessa metodologia, o que é analisado? Então, dentro da linguagem cidadã, que a Transparência Internacional ela divulga, né, ela propõe, é que os portais de transparência eles têm que ter uma linguagem fácil para que qualquer cidadão possa avaliar os gastos públicos ou as informações públicas. Então, lá dentro do portal da Transparência Internacional tem uma cartilha aos municípios orientando sobre a linguagem cidadã e os critérios que são avaliados. Então, nós tivemos agora, na avaliação geral, da governança geral dos municípios, nós tivemos a avaliação das legislações, né, a parte legal relacionada à transparência, então, lei de acesso à informação, lei de proteção de dados, dados do denunciante,
a ouvidoria, né, se tem legislações específicas municipais, porque tem as legislações federais, e se os municípios aplicaram essas legislações criando suas próprias legislações. A gente também teve a questão de acesso à informação, né, como que os municípios lidam com acesso à informação, então ouvidoria, lei de acesso à informação, a questão do sigilo das informações, né, do anonimato aos questionamentos. A gente teve também uma questão de avaliação financeira, como que o município expõe as questões financeiras dos gastos públicos, o que é gasto com servidor, o que é gasto com diárias, né, a questão de balanços, auditorias, então essa questão mesmo de governança fiscal. E por último, a gente teve aí o engajamento e a participação popular. Então, esses critérios, eles foram divididos em indicadores, né, cada indicador tinha uma pontuação. Quem atingia aquele indicador ganhava pontuação e aí a gente chegou a uma média final. Na questão da saúde, foi avaliado muito essa questão de relacionamento com o público a partir de portais digitais, né, consultas, acompanhamento online desses processos, as compras públicas também, como estoques de materiais, só que a gente não vai fazer essa divulgação agora, né, dessa avaliação da saúde, porque é uma avaliação nova e os municípios apenas conheceram e eles terão que se adaptar para a avaliação que vai acontecer no segundo semestre. Entendi. Eu vi que no ranking só 11 municípios tiveram a nota máxima, né? Sim. Teve ali, em primeiro lugar foi Colatina, com a nota de 98,29, e em contrapartida, Piacá teve o pior resultado com 22,79. Eu queria que você me dissesse rapidamente quais as principais diferenças entre essas duas cidades e a que você acredita que a maioria dos municípios não tenham alcançado a nota máxima. Então, primeiro ponto que eu acho foi aquele ensaio que a gente fez em 2020 nas compras emergenciais. Os municípios que foram avaliados naquele momento, eles já tiveram todo um preparo anterior para essa avaliação, porque muitos dos critérios já estavam naquela avaliação, né? Um ponto assim que eu observei muito, que eu participei da avaliação, né? Eu fui avaliadora e também fui coordenadora da avaliação. Os municípios com menor participação da população nesse acompanhamento são os municípios mal avaliados. Então, se a gente pegar lá dentro do portal das prefeituras, as ouvidorias, né, os relatórios estatísticos das ouvidorias, isso ali é um retrato muito fidedigno da participação. Então, tem prefeitura que tem um questionamento, 2 acessos à informação, 0 acesso à informação. Então, quanto menos a participação popular existe, menos a prefeitura ela tem aquele interesse em divulgar, né, as questões da transparência e da governança pública. Então, é aquela questão da pressão popular que vai fazendo com que o gestor divulgue ali os dados? Mas, seria mais ou menos sim, isso? sim. Então, a gente pega aí os municípios, os melhores colocados, a gente percebe que são municípios da Grande Vitória. Nós temos aí municípios que são potenciais produtores, né, que estão no auge, aí, no topo da questão econômica do Estado, em que o nível de escolaridade da população é maior, em que o nível de questionamento dessa população também é maior, né? Então, por conta disso, as prefeituras elas investem mais em transparência. A gente também observou a importância de se ter controladores efetivos nessas controladorias, que é quem faz todo esse acompanhamento. Então, quando você tem uma controladoria municipal com profissionais efetivos, não existe uma ruptura do trabalho que foi feito
começado em outras administrações. Há um investimento para que a transparência aconteça de forma efetiva, né? Os municípios do interior, muitas vezes esses controladores, eles são cargos de confiança do prefeito. Dentro do organograma, eles configuram, a controladoria configura como órgão de assessoramento, quando na verdade ela deveria ser órgãos autônomos, né? Então tudo isso vai influenciar nessa avaliação, né? Quanto mais se investe em transparência, quanto mais se motiva a população a participar da administração através de consultas públicas, orçamento participativo, maior é o grau de envolvimento dessa população na gestão. E maior é o grau também de transparência. Sim, sim. Entendi. Agora, vocês avaliam também outros poderes, legislativo, judiciário? Então, existe aí um projeto da gente avaliar o legislativo municipal, né? Então, não tem assim nada definido ainda, mas existe um pensar sobre isso. A Transparência Capixaba, nesse ranking agora, ela avaliou os municípios, a Transparência Internacional avaliou o Estado. Né? E o Espírito Santo ficou em primeiro lugar, Em primeiro lugar, o Espírito Santo é referência, né, em transparência. Isso motiva alguns municípios também a seguirem a mesma linha. Então, os municípios que estão em primeiro lugar, se a gente pegar o portal do Estado, a gente percebe que existe assim, uma sintonia muito grande no caminhar desses portais, né? Mas ter um portal transparente não significa que está livre de corrupção. Né? Então, uma interrogação aí que a gente coloca. Essa já é a minha próxima pergunta, né? De que forma que a transparência ajuda no combate à corrupção? E como que ela pode impactar o cidadão? Qual que é a relação? Então, se você tem um portal de transparência dentro de uma linguagem cidadã que alcance a maioria da população, né, das pessoas, a pessoa não precisa ser graduada, ter uma especialização para entender o que significa aquilo ali, já é um grande passo. Geralmente, nós, curiosos, a gente só entra no portal da transparência para pesquisar quanto que o fulano ganha. Não é pior assim? Que é mesmo. Para ver quanto que o prefeito ganha, quanto que aquele assessor ganha. Quanto que o fulano ganha, para calcular a pensão que de repente ele paga, né? Ou até mesmo ter o acesso lá do valor da pensão alimentícia que ele paga. Então, a curiosidade do cidadão dentro do portal da transparência, 99% é para ver quanto que a pessoa ganha. 99%? É o meu critério, né? É muito individualizado, então, né? Então, essa curiosidade que as pessoas têm para saber quanto que fulano ganha, isso deve ser ampliado com conhecimento e com o impacto do nosso trabalho para que ela tenha curiosidade também em conhecer outros aspectos. Quanto que é a folha de pagamento do município, quantos servidores tem, né? Quanto que se gasta com publicidade, quanto que se gasta na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, no gabinete do prefeito. E não só gasto, né? Mas também o andamento das obras, Sim, né? Dá para ver muitas coisas, né? Os investimentos, as obras paralisadas, quanto que custou cada obra, quanto tempo que aquela obra já está em atraso. Nós temos aí a questão também da comunicação, os investimentos, os altos investimentos feitos em comunicação dentro do Poder Executivo, como que isso reflete em serviço para a população, em campanhas de vacinação, de educação, de matrícula, de alimentação saudável, né? Essas coisas. Então, essa curiosidade que se tem para visitar o portal da transparência tem que ser extra ver quanto que fulano, que cicrano ganha. Ela tem que ir lá fazer uma avaliação dos outros aspectos também. A partir do momento que se tem as informações dentro daquele portal, que a informação está lá,
fica mais fácil para a gente acompanhar se aquele dinheiro está sendo bem aplicado, né? E o nosso trabalho de combate à corrupção é justamente nesses acompanhamentos, né? Saber se aquele dinheiro está sendo bem investido, se a lei de responsabilidade fiscal está sendo observada. Mas, não te interrompendo, mas já te interrompendo, mas pelos dados que a prefeitura coloca ali, aqueles dados que estão ali visíveis, né, para todo mundo, a gente, cidadão comum, consegue saber se tem algo errado? Consegue, porque às vezes tem uma obra prevista lá que aquela obra não existe, ou existe uma obra em que tem uma informação que iria gastar não sei quantos milhões e lá dentro do portal já foi investido muito mais do que aquilo. Né? Nós temos contratos de compras, dia desse saiu na mídia, né? Uma prefeitura que gasta não sei quantos com coffee break, né? E se a gente vai avaliar um outro aspecto, aquele valor daria para comprar, investir em educação, investir mais em saúde. Então, pelo portal, porque tem os contratos, você acompanha as licitações, você acompanha as empresas que ganham aquela licitação. Então, dentro do portal, se você tiver essa curiosidade, um pouquinho de paciência em conhecer, você consegue perceber o mau uso do dinheiro público, sim. Falando até de corrupção, o Brasil não aparece muito bem na fita de relação ao índice de percepção da corrupção, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a posição do Brasil e se, na sua avaliação, se é difícil lutar contra a corrupção aqui no país. O que você acha? Nossa, a corrupção a gente concebe ela como um câncer, né? Ela está enraizada em todas as esferas, ela acontece, por mais que a gente tenha esse acompanhamento da sociedade, é muito difícil de você falar, no meu governo não tem corrupção, porque... Mas olha que tem gente que fala, hein? Tem gente que fala, mas porque não conhece o que é corrupção, né? Então, o gestor pé no chão, ele sabe que a corrupção, ela está ali enraizada e em algum momento ela pode florescer. Tá? Lógico que se você tem mecanismos de fortalecimento das instituições, e é uma coisa que a gente prega muito, fortalecimento de instituições. Isso sim é que vai coibir a corrupção. Se você tem um Tribunal de Contas que faz um trabalho sério, que coloca as responsabilidades a quem deve, se você tem um judiciário que não se corrompe, se você tem uma legislação clara dos caminhos que deve se trilhar quando uma pessoa é comprovadamente corrupta, um gestor público é corrupto, se você tem uma Polícia Federal, né, um Ministério Público que faz um trabalho eficiente, se você tem um Supremo Tribunal Federal que você confia no julgamento, né, assim como dos juízes federais, os juízes dos estados e municípios. Então, se você tem o fortalecimento dessas instituições, Receita Federal, COAF, né, que a gente viu um enfraquecimento dessas instituições, você fomenta para que a corrupção ela esteja mais ativa. Quanto mais você fortalece as instituições públicas de controle interno, mais você combate a corrupção. Então, assim, é muito difícil no Brasil, né? Algumas pessoas falam que a corrupção ela existe no Brasil desde o descobrimento. Então, é uma situação muito complicada. Você acha que a ONG tem 20 anos. Nesses 20 anos, você acha que aumentou? Não sei se a gente consegue mensurar, mas a percepção que você tem é que o país está mais corrupto, menos corrupto, está a mesma coisa? O que você acha? Então, a gente teve aí um período bem complicado, né, de corrupção, em que, apesar do governo que estava ali sendo investigados, membros daquele governo, mas a gente viu que houve um fortalecimento dessas instituições. Em nenhum momento houve interferência ou manobras para que
fulano não fosse preso ou que fulano não fosse condenado, né? Então a gente viu aí momentos de dificuldade, mas também um fortalecimento dessas instituições. A gente percebeu que com a Lava Jato houve um resgate dessa vontade da população de combate à corrupção, né? Muitos recursos públicos eles voltaram aos cofres públicos. Então aquele momento ali foi um momento que a gente acreditava que a corrupção estava sendo combatida de fato, né? E depois a gente viu que as coisas mudaram, né? A Lava Jato foi se esvaziando, as interferências estão aí claras na Polícia Federal, nas investigações de corrupção. Então, e aí muitas vezes a gente não tem como trabalhar também, como avaliar. Eu assim, pessoalmente, particularmente, hoje eu não vejo como avaliar se a corrupção diminuiu no Brasil, porque as coisas estão em sigilo, né? Muita coisa sigilosa, cartão corporativo, a gente não sabe com que é gasto. Então, a gente só vai saber daqui mais um tempo, até porque o impacto da corrupção ela é sentida a longo prazo, né? A longo prazo você percebe esses impactos. E tudo que é desviado dos recursos públicos através de corrupção, o que a população tem que entender que é menos políticas públicas que ela recebe. Então é menos investimento em saúde, é menos investimento em rodovias, em educação, né? E eu vejo que a percepção do brasileiro em relação à corrupção, o brasileiro ele é muito apaixonado. Ele vive de paixões. E paixões... Passional, né? Muito passional. Passional demais. Então, essas paixões, elas cegam. Então, se fulano tá no governo, e eu sou contra, o meu grupo todo vê que aquela pessoa é corrupta, mesmo sem ter dado, mesmo sem ter informação, né? E tudo que aquela pessoa faz é errado, né? Aí, se o meu grupo está no poder, aí eu fecho os meus olhos e não acompanho mais nada que aquela pessoa faz, porque eu acredito que aquela pessoa é o salvador da pátria, né? Então, se a gente deixar as paixões de lado e fazer uma avaliação séria, fria do governo, das políticas, do que foi feito, como é que estava, como é que está, a gente consegue ter uma visão melhor do que é, né? Do serviço que está sendo oferecido à população. Bom, nós estamos falando com Adila da Transparência Capixaba, falando aí sobre corrupção, sobre transparência. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, que é rapidinho. Voltamos com De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje nós estamos falando com Adila, da Transparência Capixaba. Nós já falamos aí um pouquinho sobre o ranking de transparência dos municípios. E estamos falando também sobre corrupção, algumas coisas bastante interessantes. Vou continuar nesse tema, Adila. Recentemente eu vi uma palestra onde o professor e doutor em História, Leandro Carnal, ele fala o seguinte, que não existe governo corrupto com uma população honesta. E nem vice-versa, não existe governo honesto com uma população corrupta. Você acredita nessa frase, nessa tese? Porque isso acaba fortalecendo aquilo que o governo só é reflexo do seu povo, né? É uma disparidade, né? A gente tem aí duas questões bem antagônicas, mas eu acho que eu posso ter uma população honesta e um governante honesto. Basta a gente saber escolher pessoas que pensem no coletivo, né? A gente estava falando no bloco anterior das paixões e as pessoas votam por paixões também. E ela não tem essa avaliação de que aquela pessoa que ela elege, se ela pensa no coletivo e se ela faz pelo coletivo. Então, o dia que a gente tiver governantes, a gente tiver aí um executivo
que pense na coletividade, que faça propostas pensando no bem comum, nós teremos uma mudança aí de paradigma na governança. E a população, ela, infelizmente, ela se espelha, né? Porque, se fulano que está lá superior, né, faz uma coisa errada, ele não pode me criticar, eu vou fazer a mesma coisa. Então, isso vem muito da educação. Então, se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que educar a população. É o primeiro passo. A educação é transformação. Então, começa lá na sua casa com seu filho, respeitar a fila, respeitar o momento dele, o horário dele, né? O seu filho respeitar o coleguinha. Então, se você trabalha a criança desde pequenininha, esses valores do bem coletivo, né, e da honestidade, e você é o exemplo, você como chefe da família, você é o exemplo, lá na frente você vai colher esse fruto, que essa criança, ele vai ser um jovem, ele vai ser um adulto honesto e que vai cobrar das pessoas que elas sejam honestas também, principalmente os nossos gestores. Esse é um trabalho preventivo, né? Porque a gente até agora já falou de trabalho corretivo. Você vai lá, comete o tal crime e tem os órgãos de controle para punir e tal. E essa seria minha pergunta também, você já iniciou a resposta. O que pode se fazer para evitar a corrupção, né? Para uma forma de evitar que as próximas gerações, né? Porque tem gente que acha que essa geração já está perdida, mas para as próximas gerações. Então você disse aí que começa em casa, mas tem algo mais que pode ser feito, de repente, até pelo Estado? Sim, principalmente pelo Estado, né? A mudança na legislação, um código penal mais rigoroso para quem comete corrupção. Os estatutos lá da Câmara e do Senado, parlamentares que se envolvem em corrupção, eles terem penalidades bem mais rígidas. Nós temos aí pessoas envolvidas em corrupção que são presas e aí depois entra com recurso, habeas corpus, sai, volta, é condenado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e a pessoa continua solta. Então, essa sensação de impunidade é que leva as pessoas a continuarem se corrompendo, né? Então, se tiver uma mudança na legislação com penas mais rigorosas para essas pessoas, essa população, ela não está perdida, porque ela vai ver que se ela cometer um erro, ela também vai ser punida. Então, uma mudança geral na legislação, né? E não só a corrupção, não, crimes comuns, crimes que a gente vê aí, pessoa rouba uma loja, invade uma loja, fica 2 dias presa e sai, aí volta, comete o mesmo erro. As pessoas vão convivendo como se isso fosse o normal, né? E não é o normal. E os nossos gestores, eles têm que ser duramente penalizados, com perda de direitos políticos, inclusive por muito mais do que 8 anos, para que eles não voltem à política, né, trazendo aí essa forma suja de governar. Eu lembrei aqui, Ádila, que em 2016, se eu não me engano, houve uma grande movimentação aí da população com relação àquele projeto 10 medidas de combate à corrupção, né? 10 medidas contra a corrupção. Eu lembro que chegou a virar um projeto de lei, passou pela Câmara, mas eu não ouvi mais falar dele. Se eu não me engano, deve estar engavetado no Senado ou não? Você tem notícia? Olha, eu não tenho notícia, mas o que a gente percebe é que os nossos parlamentares, eles não estão muito motivados a trabalhar essas medidas de corrupção. Porque... de combate à corrupção. Então, porque o que acontece? A população se mobilizou, né? Houve uma coleta de assinaturas, espaços foram abertos para se debater sobre isso, e aí chega no Congresso, fica lá engavetado. O que fazer numa situação dessa? O que a população pode fazer para cobrar? Então, acho que a população tem que rever seu voto, né? Renovar o poder legislativo, colocar pessoas novas, pessoas que têm essa bandeira de combate à corrupção, mas uma bandeira efetiva, que não fique só no discurso,
Então, se já tem essa questão que a gente batalhou lá atrás e que não avançou, acho que está na hora da gente mudar. E a gente pega esse gancho porque a gente está aí a 70, 73 dias das eleições, né? Como que você vê, qual que é, na verdade, qual deve ser a forma do eleitor escolher melhor o seu candidato? O que ele deve observar? O que ele deve correr atrás? Como que a ONG, de repente, ou como que o trabalho de vocês pode ajudar nisso para a escolha de um melhor deputado, um melhor governador, um melhor senador, que possa fazer com que essas demandas, né, que a população lutou tanto, por exemplo, tenham encaminhamento? Bem, primeiro passo é você conhecer as propostas dos candidatos, né? Governadores, os postulantes ao executivo, tanto estadual, federal, municipal, eles têm que ter um plano de governo. Se não tem plano de governo, já está fora. Esse plano de governo, você, como eleitor, você tem que pegar aquele plano de governo e salvar, guardar ele em algum lugar, para que você possa acompanhar no início do mandato até o final daquele mandato, se aquelas propostas elas foram contempladas na governança daquele eleito, né? Então, não adianta também você ter um plano de governo que ficou no papel, porque o papel aceita tudo, e ele não colocou em prática aquele plano de governo. Então, é o primeiro ponto. A gente tem que avaliar as propostas desses parlamentares que estão aí pleiteando as vagas no legislativo, se as pautas dessas pessoas elas correspondem às suas expectativas, né? Acho que uma das propostas é você avaliar se essas pautas elas vão ser relevantes para a sociedade como um todo. Não vou pensar em mim, porque a gente sabe que tem muitos candidatos a Senado, senador e a deputado federal, que eles levantam bandeiras para defender determinado nicho da sociedade, quando, na verdade, eles deveriam defender a sociedade como um todo, né? Então, defender propostas que atendam à coletividade. Se você já votou naquela pessoa, aquela pessoa está se candidatando à reeleição, avaliar o mandato dele, como é que foi, as pautas que ele votou, se aquelas pautas que ele votou te favoreceu enquanto cidadã, enquanto trabalhador, né? Muitas vezes a pessoa vota, nem lembra em quem que ela votou para senador, para deputado, para vereador. Então, isso já é uma falha do eleitor. A gente tem que votar consciente do plano de governo daquela pessoa, das propostas dela. Não votar porque fulano pediu, porque é irmão de cicrano e... Nem vendeu o voto, né? E nem vendeu o voto em troca de um Deus. emprego, de alguma coisa. Então, se a gente partir dessa proposta, assistir debates, ler entrevistas daquela pessoa, ler alguma coisa que está saindo de avaliação daquele governo, daquele ente do legislativo, da Câmara, do Senado. Então, eu acho que a partir dessas demandas que vão aparecendo, instrumentos para que você possa avaliar como é que foi a gestão daquela pessoa, você vai ter um voto consciente. A gente, enquanto uma ONG que combate a corrupção e que propõe aí uma transparência pública bem eficiente, né? A gente sugere que candidatos que estejam envolvidos com corrupção, né, que já estejam julgados, inclusive, né, a gente tem aí um alerta ligado. A gente também pensa que a população ela tem uma responsabilidade por quem ela está elegendo, e a gente volta de novo na paixão. Não é porque eu votei em fulano que eu vou fechar os meus olhos para o que ele está fazendo.
quando eu voto numa pessoa, eu assino um cheque em branco. Mas esse cheque em branco ele pode ser cassado na próxima eleição, né? Então, se você não está satisfeito, se aquele candidato ele não te representou, não votou com as suas bandeiras, na próxima eleição você cassa esse voto e procura uma pessoa que atenda realmente os seus anseios. Na sua opinião, o brasileiro, ele é mais, se comparado a outros povos, ele é mais distante do processo político, principalmente dessa parte de fiscalizar, ele é mais apático? Porque eu lembro que a gente teve aquelas grandes manifestações em 2013 e depois teve as manifestações contra a Copa e toda aquela conversa, o gigante acordou, e cadê esse gigante hoje? Voltou a dormir? As pessoas estão mais apáticas, será? Ou você acha que não, que isso é demorado mesmo? Então, o gigante tomou aí um calmante e dormiu, né? Tá dormindo em berço esplêndido e tá difícil para ele acordar, porque já teve muitos motivos para ele acordar desse sono e voltar para as ruas, né? O que a gente percebe é que o gigante acordou porque tinha essa parcela da população que queria uma mudança e que acabou elegendo quem eles pensavam que poderia fazer essa mudança e não fez, e aí eles se calam, né? É a paixão que você falou, eles né? se calam, porque se a gente for pensar bem, naquele momento dos movimentos, foi por conta de 10 centavos, 20 centavos, 20 né? centavos, entendeu? Hoje a gente teve aí o valor dos combustíveis, a fome voltando, o valor dos alimentos, impostos, e a gente continua dormindo, né? Então, esse gigante, ele tinha que não dormir mais, ele tinha que acordar e se manter atento. E o brasileiro, ele não é ligado em política econômica. Então, ele é ligado em política partidária, né? Ele tem aí o seu candidato, a gente chama até de político de estimação, né? E ele defende aquele político com unhas e dentes, mesmo que você mostre para essa pessoa que essa pessoa tem fortes indícios que esteja envolvida em corrupção. E a partir do momento que essas pessoas, né, que essa parcela da população, ela não reconhece as possibilidades de fragilidades desse governante, a gente volta a dormir, né? Volta a fechar os olhos para as coisas que não estão acontecendo. Qual que é a posição de vocês com relação ao orçamento secreto? Nossa, é muito complicado. É muito complicado. Por quê? Deixa eu só emendar com uma outra pergunta. Eu dei uma olhadinha no ranking da Transparência Internacional com relação à avaliação dos governos estaduais e eles disseram que é praticamente impossível, nenhum coloca todas as informações sobre o uso de emendas parlamentares. Eu achei isso muito interessante. Interessante e grave, né? E aí a gente vem para o executivo municipal também. Então, as emendas parlamentares, os incentivos fiscais, são caixinhas que muitas das vezes estão ficando escondidas, né, para a gente não conhecer a realidade dos fatos. O orçamento secreto a gente vê assim, com grande preocupação, porque é uma forma de corrupção. Quando você tem aí um orçamento que ninguém sabe para quem vai, os critérios, né? Você já tem as emendas parlamentares que são transparentes, né? Apesar também da gente não concordar com isso, mas os orçamentos secretos você acaba transformando aquilo ali numa forma de compra de voto, né? E vocês chegaram a sugerir algo que possa, de repente, vir a ajustar essa questão? De repente, uma ideia de um projeto de lei, alguma coisa assim? Não, o orçamento secreto, ele deveria acabar. Eu acho que se a gente tem aí um poder legislativo sério, ele não deveria fomentar, alimentar esse tipo
de orçamento. Uhum. Ponto. Agora, a gente vai aí de novo eleger de novos deputados federais. Quem tiver com orçamento secreto, quem for a favor, já é uma interrogação que a gente coloca na cabeça do eleitor para ele avaliar. Hoje o eleitor, então, ele não consegue checar nem no site do governo federal para onde está indo aquela emenda. Não consegue. As emendas parlamentares, elas existem. Alguns deputados, eles colocam ao público, né? Alguns senadores, o orçamento secreto também eles colocam ao público. Mas também é a palavra deles, né? A gente mesmo não tem como checar se aquele dinheiro chegou ou não. E a gente vê, né, que os municípios também eles não fazem essa divulgação. Tudo que é dinheiro público não tem que ter sigilo. Tem que ser claro, jogado, transparente, limpo. Né? Qual que é a alternativa que o cidadão tem hoje para participar mais dessa questão do debate, da distribuição e da fiscalização do orçamento público? Porque é dinheiro do povo, né? Que ferramentas que ele tem hoje? Hoje, alguns executivos, eles lançam mão do orçamento participativo, né? Então, um orçamento participativo sério, em que existe um debate daquela população, né, ela vai definir em que o dinheiro vai ser aplicado, quais são as obras mais importantes naquele momento, o que tem de prioridade para aquele município, né, ou para aquele estado. Acho que é uma proposta interessante da população definir como que esses recursos vão ser empregados. Alguns municípios que a gente avaliou, eles têm um trabalho muito interessante da participação, tá? Eu acho que a pandemia, ela atrapalhou um pouco essas discussões, porque ficou muitas vezes no mundo virtual, né? E a gente sabe que no mundo virtual nem todo mundo participa. Só participa mesmo quem é engajado nessa forma de participação, mas a população como um todo não. Esse ano a gente já vê mais a divulgação de participação nos orçamentos, né? E a gente percebe que esse é um diálogo importante que tem que acontecer. A população definir em que vai ser usado aquele recurso, né? E tem recursos que já são verbas carimbadas, já tem aí um limite de utilização, né? E que muitas vezes a gente não pode intervir. Mas em obras já existe essa participação. A senhora acha que o sistema político hoje, como ele está formatado, ele favorece a participação popular? Então, não é a formatação do momento político, né? Eu acho que vai muito do gestor. Esse gestor, que ele é um gestor moderno, que é um gestor aberto, que é um gestor que ouve, que é um gestor que dialoga com seu povo, é um gestor que conhece a realidade do seu povo. Acho que vai muito disso, né? Se é um gestor que tem essa abertura, aquela situação ele vai provocar dentro do seu grupo, né? Dentro dos seus municípios, do seu estado, do seu país. Mas o que a gente vê muitas vezes, principalmente, a gente vê que no estado, que é um estado pequeno, a gente vê ainda muito aquela questão patriarcal, né? Os gestores eleitos, eles estão lá dentro ainda daquele modelo de coronelismo e que muitas vezes não quer abrir para a população participar da sua gestão. Adila, então, queria te fazer as últimas perguntas, né? Nosso tempo está acabando. Como que você avalia esses constantes ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e também perguntar se vocês já sofreram algum tipo de ataque com relação a essas coisas que vocês expõem, né? Porque a gente vê que a imprensa, às vezes, quando denuncia, é atacada, juiz, que quando prende alguém, que, né, é atacado também. Queria saber de você essas duas posições. Bem, as urnas eletrônicas, elas deveriam ser orgulho de todo brasileiro. Então, aí o Brasil dá um exemplo de cidadania há anos e a gente nunca teve nenhum evento comprovado de uma eleição irregular.
Então, a gente defende a urna, a gente defende a democracia, e eu acho que quem questiona era quem deveria dar o exemplo, porque foi eleito através de uma urna eletrônica. Ponto. A Transparência Capixaba, lógico, a gente sofre hate também, né? As pessoas, elas não aceitam uma posição diferente ou uma visão diferente. Muitas vezes as pessoas acham que a gente, é isso, é aquilo, é esquerda, é direita, é não sei o quê, de acordo com a posição que a gente toma, apesar da gente ser uma organização apartidária, né? Mas a gente coloca ali o que está devidamente comprovado. E a gente não liga para isso, a gente faz o nosso papel e segue em frente no nosso trabalho. Bom, Adila, a gente está chegando ao fim, aí eu queria deixar esse momentinho para você se despedir daqueles que nos acompanham. Olha, agradeço aí o espaço, né, para divulgar o trabalho da Transparência Capixaba, sugerir para que os nossos ouvintes acompanhem a avaliação do seu município, olha lá o ranking, qual o ranking o seu município ficou. E se ele ficou numa posição de bom para baixo, olha, gente, vamos lá dar uma olhadinha no portal da Transparência. Em dezembro a gente vai estar lançando um novo ranking. Então, os municípios que ficaram com conceito ruim, que tem alguma coisa aí que precisa ser melhorado, e compete à população fazer essa cobrança. Obrigada, Adila. Obrigada a você que nos acompanha em mais um De Olho no Poder. Toda quinta nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Então, se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Um abração e até a próxima.